Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre mais uma pílula de conhecimento relacionada a Grupo 1.0 e o foco desse vídeo é percepção ampliada. Então, qual é essa ideia de percepção ampliada? Então, antes de falar um pouco sobre as ideias por trás, vamos tomar um cenário de exemplo que é nós aqui nesse congresso online, realizando esse mini curso, participando do congresso da SBC. E como que seria, quais são alguns desafios que a gente vive em relação a, por exemplo, a sensação de presença? Será que é a mesma sensação de presença que a gente tem no remoto e é no virtual? E se não, o que falta para dar essa sensação de presença? Ou mesmo os encontros do corredor, Aqui está cada um na sua casa, participando de forma colaborativa de um evento que envolve diversas pessoas, mas como é que a gente pode simular aqueles encontros fortuitos, que acontecem no corredor, no coffee break? Ou o uso do tempo, Eu estou em casa, tenho várias atividades de casa, tenho as atividades do congresso, e como eu estou no mesmo espaço, no mesmo ambiente, onde tem outras coisas acontecendo para além do congresso, como é que eu posso melhorar o uso do meu tempo? Então vamos usar esse cenário aqui para refletir um pouco sobre como que a colaboração acontece nesse evento e como é que a gente pode melhorar, que mecanismos a gente pode usar para melhorar a percepção, para ampliar essa ideia de percepção. Então quando a gente pega o conceito de percepção em grupo, em sistemas colaborativos, a gente sabe que percepção está associada a eu saber, a eu ter ciência, ou a eu perceber, como o próprio nome intui, o que está acontecendo no entorno do grupo, do grupo que eu estou participando, do grupo que me interessa. Então, se a gente pega, por exemplo, esse pequeno grupo é desse mini curso 4 da Jornada de Atualização Informática dentro do Congresso da SBC. Existe um núcleo imenso de pessoas envolvidas no Congresso, mas quando a gente pega esse núcleo, esse pequeno núcleo, é interessante a gente saber quem são as pessoas que estão fazendo esse curso, por exemplo, ou onde essas pessoas estão, ou de que forma elas estão colaborando, ou elas poderiam colaborar. Então esse é o conceito aqui de mobilidade, ubiquidade, de contexto, de serviços baseados em localização. Então é em cima dessas três ideias centrais que a gente trabalha esse tema da percepção. A gente poder ampliar a percepção a partir do uso de tecnologias ligadas à ubiquidade e sensibilidade ao contexto, Então essa ideia de ubiquidade está muito ligada também ao conceito de internet das coisas, da gente poder embutir a computação em objetos que não são necessariamente computacionais. Então como seria se cada um dos participantes desse congresso tivesse alguns sensores que pudesse transmitir algumas informações sobre eles? Por exemplo, a informação sobre sentimentos, como é que essa pessoa está se sentindo, ou informação sobre disponibilidade. Então às vezes a pessoa, a gente até tem nas ferramentas, o online e offline, mas será que a pessoa realmente está disponível quando o status dela está marcado como online? Ou será que ela está naquela plataforma conectada ao Discord, por exemplo, porém ela está aqui realizando alguma tarefa com o filho naquele momento? Então, embora ele esteja no status da ferramenta como online, se observar o ambiente daquela pessoa, percebe que ela não está tão disponível naquele momento. Então, só esse conceito de estar disponível ou não já pode ser ampliado se eu tiver, por exemplo, dispositivos habilitados. É claro, aí vem imediatamente o conceito de privacidade, mas é com essa ideia de eu poder liberar acesso a informações de dispositivos que possam se conversar com outros dispositivos. Então, a partir disso, eu ampliando essa possibilidade de percepção ou de colaboração a partir disso, E não tem como falar de percepção, e não tem como falar dessa ideia de grupo ubíquo e sensível ao contexto, sem expandir essa ideia do contexto. De, como eu comentei, o status de estar online ou não é a ideia de um contexto. Essa informação, se a pessoa está disponível ou não naquele momento para uma interação, é uma informação do contexto, é uma informação dinâmica. Então, embora, por exemplo, a gente tenha um número de pessoas inscritas nesse mini curso, será que todas elas nesse momento estão online? Será que todas elas nesse momento estão disponíveis? Quais são as que estão? Quais são as que não estão? Com quem eu posso colaborar nesse momento, Então, a partir disso, é a ideia de poder analisar o contexto dos indivíduos, Quem é essa pessoa, onde é que ela está, o que ela está fazendo, por que ela se inscreveu nesse curso,
como que eu posso me conectar a ela, quais são os mecanismos, né? Quando, qual é o melhor momento, né? A ideia do indivíduo, das pessoas que estão fazendo parte do grupo. E também eu posso expandir com essa ideia do contexto do grupo como um todo. Então, que vai para além das pessoas, dos indivíduos, mas envolve também o projeto. Então, quando eu me inscrevo nesse minicurso, eu informo que eu estou participando de um projeto dentro desse congresso, que concluir esse minicurso. E dentro desse minicurso a gente trouxe um desafio também, que é criar um projeto em subgrupos, né? Então é importante saber se alguém chega, por exemplo, atrasado no momento onde os grupos já foram definidos. Como saber em que projeto ela vai se engajar? Qual o projeto que poderia fazer mais sentido para ela a partir dos projetos que foram definidos, né? Então percepção também está muito ligada a essa ideia de alguém que não estava participando da interação e que de repente chega e precisa ser posicionado no grupo. Então, nesse curso, se alguém não participou de uma determinada atividade ali ou se chegou atrasado, ele pode ter dificuldade ou ela pode ter dificuldade de se engajar no grupo, de produzir, de ser uma pessoa participativa. Então, como é que a gente amplia essa percepção? Como é que a gente traz outros elementos? E aí, contexto nos convida a olhar para além. Então, eu olho as pessoas, os projetos, as atividades, mas eu olho também o ambiente, onde que essa pessoa está. Eu olho o artefato que está sendo produzido, eu olho outros grupos também que estão correlacionados a esses, né? E a partir desse olhar, a gente pode oferecer um conjunto de serviços, um conjunto de funcionalidades que expandam as funcionalidades do meu sistema colaborativo, né? Então, meu mecanismo de percepção ele pode ser mais inteligente, ele pode ser mais conectado ao contexto para que eu só entregue para a pessoa aquelas informações que ela realmente precisa. Então, se eu tenho aqui esse minicurso 4, eu sei que aqui não tem ninguém inscrito em nenhum outro minicurso do JA e não faz sentido eu trazer percepções e notificações dos outros minicursos. Ou se eu tenho alguém aqui no grupo que está inscrito no minicurso 4 e 1 e tem uma correlação entre esses minicursos, hipoteticamente. Então, esse mecanismo de percepção, sabendo dessa informação, pode trazer notificações mais direcionadas, né? Essa ideia de recomendação, justamente para apoiar aquela ideia que a gente comentou no cenário de exemplo dos encontros de corredor, né? Onde eu tenho aqui a recomendação oportunista, né? A colaboração oportunística. Então, se eu sei informações sobre quem é a pessoa, com quem ela está perto, e o status dela, se ela está disponível ou não, eu posso recomendar algumas pessoas para você poder dialogar num determinado momento. Eu posso te indicar quem é a pessoa e o melhor momento para poder conversar com ela, né? Que é a ideia de tentar simular aquele encontro de corredor. E a personalização, adaptação também, que é nessa ideia dos serviços serem adaptados e personalizados, inclusive para, por exemplo, ajudar nessa ideia do uso do tempo. Então, se eu quero ajudar uma pessoa específica, eu sei o que ela está interessada quando ela entra no congresso da SBC, eu sei quais são os interesses, eu sei qual é o perfil, enfim. E aí eu posso personalizar, né? E adaptar os serviços, por exemplo, de uma plataforma como o Discord para ajudar essa pessoa no uso do tempo dela. Então é isso, essa é mais ou menos uma ideia geral de percepção ampliada, de uma maneira bem sucinta, mas vamos ampliar essa percepção e essa discussão no nosso encontro online. Até já!